Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia! Hoje é um dia para nós entregarmos nas mãos de Deus todos os nossos anseios, todas as nossas ansiedades, colocarmos nas mãos de Deus os nossos problemas e ter a certeza e a confiança que Deus irá entrar com providência na nossa vida para resolvermos todas as nossas dificuldades. Quero deixar com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 90, o verso 17, onde a palavra do Senhor diz o seguinte: Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos, sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 90, o verso 17. Que a graça do nosso Deus se renove sobre a nossa vida a cada manhã, e que nós possamos sentir os benefícios do poder dessa graça sobre a nossa vida, que possamos a cada dia encontrar a paz na única pessoa que pode verdadeiramente nos trazer a verdadeira paz, que é Jesus Cristo, e que as nossas obras nessa terra sejam confirmadas pelo céu no decorrer de toda a nossa trajetória, e serão elas que irão nos acompanhar no último dia que nós respirarmos sobre a face dessa terra. Querido amigo, que a mão do Eterno sobre você e sobre mim essa manhã possam estar estendidas e possamos viver um dia de muitas bênçãos e de muitas conquistas. A cada manhã, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã, o capítulo que nós iremos estudar é o capítulo 15. E quero convidar você a abrir a Palavra de Deus no verso 1. A sorte da tribo dos filhos de Judá, segundo as suas famílias, caiu para o sul até o limite de Edom, até o deserto de Zim, até a extremidade do lado sul. O Deus que nós servimos é um Deus que cuida dos seus filhos de uma forma holística, em todas as áreas da nossa vida. Jamais nós podemos conceber nos nossos pensamentos e imaginarmos que se nós apenas cuidarmos da nossa vida espiritual, será o suficiente e estaremos agradando ao Senhor, porque não é dessa forma. Desde o primeiro livro que nós começamos a estudar, do livro de Gênesis, até agora, nós podemos ver nessa trajetória que Deus cuidava da alimentação do seu povo. E Deus queria que o seu povo tivesse saúde e tivesse uma atenção especial com a sua alimentação. Deus também estava preocupado com os relacionamentos do seu povo. Deus também estava preocupado com as famílias entre o seu povo. E nesse momento, nós podemos ver que a preocupação de Deus estava de uma forma externa, onde eles iriam alcançar os limites dessa terra, mas Deus também estava preocupado de uma forma interna. Quais seriam as cidades que o seu povo iria tomar, onde eles iriam morar com as suas famílias, com os seus filhos e iriam se desenvolver nesse relacionamento com o seu Deus. Eu e você, nessa manhã, jamais podemos nos esquecer. O olhar de Deus para a nossa vida não é apenas para uma área da nossa vida, mas o olhar de Deus é para todas as áreas da nossa vida. Deus espera que o cristão tenha uma atenção de uma forma holística e esse crescimento seja em todas as áreas da sua vida. E tenho certeza que hoje, nos dias em que vivemos, se vivermos dessa forma, nós estaremos agradando ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus para a nossa vida. A primeira tribo a receber a bênção da primogenitura, da herança da terra prometida, como resultado da aliança assumida com Deus, foi a tribo de Judá. Embora nós saibamos que o filho mais velho era o filho Rubens, mas pelo fato do filho Rubens ter se envolvido com a esposa do seu pai, Jacó o tirou o direito da primogenitura e entregou nas mãos de Judá. E nesse momento Judá estava recebendo de Deus uma bênção especial e seria ele o primeiro a receber a bênção de Deus de possuir a terra, e Deus estava demarcando os limites externos que ele deveria conquistar. Os limites se estendiam desde Edom até Cádiz Berneia, se estendendo até o mar Mediterrâneo. Deus tem um olhar holístico. O desejo de Deus é conceder muitas bênçãos para os seus filhos,
Quanto mais nós nos aproximamos e somos fiéis aos compromissos que Deus espera que vivamos, Deus está com as portas abertas, com as janelas do céu abertas, para derramar as suas bênçãos sobre os seus filhos. Josué capítulo 15, o verso 8, há uma expressão na Bíblia onde estabelece também os limites para a terra de Judá, que é o vale de Inom. Inom, no grego, equivale a Geena. Geena, que significa inferno. Nesse local era onde algumas pessoas sacrificavam os seus filhos ao deus Maloque. Eis a razão pela qual Deus abominava esse vale de Inom. Depois que o rei Josias removeu dali o deus Maloque, esse lugar se tornou um lugar de imundícias. Acredita-se que constantemente se mantinha uma fogueira acesa, para que as pessoas que tivessem lixo em casa, suas sujeiras ou imundícia, jogariam nesse vale de Inom, onde essa fogueira incessante, ela queimaria toda a imundícia, queimaria toda a sujeira que fosse jogada ali. Por isso que era considerado como sendo um vale abominável. Esse vale ficava a sudoeste de Jerusalém, fazendo fronteira com o vale de Cedron, entre o templo e o Jardim das Oliveiras, na extremidade sudoeste da cidade. No livro de Josué, capítulo 15, o verso 13, a palavra de Deus diz o seguinte: A Calebe, filho de Jefoné, porém, deu Josué uma parte no meio dos filhos de Judá, segundo lhe ordenara o Senhor, a saber, Kiriate Arba, isto é, Hebron. Este Arba era o pai de Anak. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós podemos ver um nome de um homem que não se tornou tão popular entre o povo de Deus, mas era um homem de Deus. Calebe era extremamente respeitado entre o povo do Senhor. Calebe já deveria ter entrado na terra e tomado posse da sua herança há 40 anos atrás. Mas pelo fato do povo e dos espias não crerem na palavra do Senhor, Calebe teve que viver no deserto mais tempo do que de fato era necessário. Calebe deveria ter alimentado no seu coração um sentimento de arrogância, um sentimento de tristeza contra os seus irmãos, um sentimento reconhecendo que os seus irmãos tinham sido incrédulos, enquanto ele foi cristão, fiel, verdadeiro, crendo no que Deus poderia fazer por ele. Mas Calebe não se tornou esse tipo de homem. Calebe não se tornou um cristão deprimido. Calebe não vivia resmungando dos seus líderes. Calebe não reclamava de Deus. Pelo contrário, Calebe permanecia fiel, confiante, crendo no que Deus poderia fazer por ele. A terra que lhe foi dada, existiam gigantes, homens fortes. Enquanto muitos temeram conquistar aquela terra, Calebe entendia que era uma oportunidade para demonstrar sua fé, a confiança e receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Eu acredito que Calebe é um exemplo de vida para todos nós. Nos momentos em que nós vivemos, nós precisamos tomar como exemplo o modelo de Calebe. Calebe era tão competente quanto Josué. No momento em que Moisés nomeou Josué como sendo o seu sucessor, Calebe poderia ter questionado. Calebe era de fato competente, mas Calebe reconhece, se esta era a vontade de Deus, que Josué assumisse a liderança do povo do Senhor, quem seria ele para questionar o que Deus estava determinando? A sua única responsabilidade, de fato, era obedecer o que Deus estava pedindo para que pudesse ser feito, e ele foi fiel em seguir a liderança do seu amigo Josué. No verso 16, Calebe faz uma promessa dizendo que daria sua filha Axa em casamento a um homem que tivesse coragem de invadir e atacar a cidade de Kiriate. Era uma cidade de gigantes. Nós precisamos nos lembrar de um detalhe. Naquele período, os pais tinham nas mãos a responsabilidade exclusiva de encontrar um bom casamento para suas filhas. Era uma preocupação familiar. Um pai tinha que ter uma atenção especial no cuidado de quem as suas filhas iriam se casar, porque o seu próprio nome e a sua posteridade dependeria de quem seria o homem que seria aquele que estaria se casando com as suas filhas. Da mesma forma, se uma família tivesse homens,
os seus pais deveriam se preocupar com as filhas ou com as mulheres que iriam se casar com os seus filhos. E isso era algo natural que acontecia entre as famílias, uma preocupação com o casamento dos seus filhos. Mas aqui, nesse momento, Caleb coloca como sendo uma condição para alguém casar com a sua filha, quem primeiramente atacasse a cidade de Kiriat Sefi. Era uma cidade de gigantes. Caleb não queria que esse que atacasse tomasse por completo, mas seria aquele que primeiro tomasse a primeira atitude de mostrar coragem, valentia em destruir o povo dessa cidade, Kiriat Sefi. E o homem que se colocou à disposição para atacar Kiriat Sefi foi Otoniel. E podemos ver que futuramente, depois que Josué deixa de ser líder, que fecha os seus olhos para essa vida, quem foi apontado por Deus para se tornar um dos juízes para conduzir o povo do Senhor foi Otoniel, o genro de Caleb, que se casou com a sua filha Axa. Portanto, entendemos que a mão de Deus estava sobre a vida de Otoniel. Otoniel foi um juiz abençoado pelo Senhor e o povo de Deus teve muitas conquistas através da liderança de Otoniel. Isto é uma prova clara que Caleb tinha uma preocupação com as suas famílias, em especial com a sua filha Axa. Ele não daria sua filha para qualquer pessoa. Ele, de fato, usou como uma prova invadir a cidade e esse reconheceu como sendo um homem valente, digno para entrar para sua família. É por isso que ele permitiu que Otoniel se casasse com a sua filha Axa. No verso 19 do capítulo 15, nós podemos ver que a filha de Caleb pediu ao pai uma fonte de água, porque a terra era seca. Como é que ela poderia plantar se não tivesse um lugar onde ela tivesse condições de colher água para irrigar o solo que era seco? E Caleb concedeu à sua filha Axa uma região onde ela teria condições de poder colher água para irrigar a terra e colher os frutos que seriam plantados. Nós tomamos como exemplo para a nossa caminhada cristã que todo filho também precisa se voltar para o seu Pai Celestial e pedir bênçãos especiais sobre a sua vida. Nós não podemos viver uma vida acanhada, porque o Pai que nós servimos, Ele é muitíssimo rico, Ele é extremamente poderoso. Sob as suas mãos estão detidas todas as bênçãos que podem ser depositadas sobre os seus filhos, mas muitas vezes nós não recebemos bênçãos maiores porque nós não acreditamos que somos merecedores dessas bênçãos ou que o nosso Pai não quer nos abençoar. Mas, amigo, nessa manhã eu quero convidar você que pela fé a cada dia marchemos, crendo que Deus sim quer derramar bênçãos cada vez maiores sobre a nossa vida. O que eu e você temos que fazer é crer no que Ele pode fazer por nós e tenha certeza que a nossa vida será muito mais abençoada pelo Senhor. Josué capítulo 15, o verso 63, a palavra de Deus diz o seguinte: Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. A cidade de Jerusalém, por direito, por herança, foi dada por Deus à tribo de Benjamim. Mas a tribo de Judá gostaria e queria compartilhar a conquista da cidade de Jerusalém junto com a tribo de Benjamim. E Deus então permitiu que isso pudesse acontecer. Mas acontece que a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam dentro da cidade de Jerusalém. Isso trouxe sérias implicações para a vida do povo de Deus. Somente no futuro, quando Davi se tornou rei de Israel, é que Davi, sob a liderança de Davi, é que eles conseguiram expulsar os jebuseus por completo de dentro da cidade de Jerusalém. Isso, nessa manhã, nos traz lições espirituais. Quando nós falhamos em crer e confiar no poder de Deus, a nossa vida espiritual se torna limitada. Por mais que Deus queira abençoar o seu povo, somos nós mesmos que nós nos sentimos incapazes de receber as bênçãos do Senhor. Deus queria dar a cidade de Jerusalém para Judá, mas Judá se sentia incapaz, eis a razão pela qual eles recorreram à tribo de Benjamim para poder os auxiliar. Creio que nos dias em que nós vivemos,
nós podemos também viver uma vida espiritual limitada se nós estivermos presos ao medo, se nós tivermos complexo de inferioridade, de incapacidade, de competência, nós jamais conseguiremos alcançar as melhores bênçãos que Deus quer derramar sobre o seu povo. Por isso que a cada dia nós precisamos viver pela fé. Era uma cidade maravilhosa, a cidade de Jerusalém. Uma bênção grandiosa para a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Nós sabemos que Jerusalém era a cidade querida de Jesus Cristo. Foi lá onde Davi morou e parte da sua vida viveu dentro dessa cidade. Nós sabemos que o céu amou tanto a cidade de Jerusalém que o próprio nome da cidade querida de Deus, que um dia descerá do céu para que os seus filhos possam morar dentro dela, o nome que essa cidade leva é Cidade de Jerusalém. É para lá onde nós sonhamos um dia viver com o nosso Deus e com os nossos queridos. Mas a tribo de Judá, por algum momento, descrendo do que Deus poderia fazer por eles, eles deixaram de usufruir do melhor dessa terra. Creio que, amigo, nessa manhã, ao sairmos para as nossas atividades, eu e você, nós precisamos a cada dia crer, confiar, nos colocar nas mãos de Deus e tenha certeza que bênçãos maiores Deus irá derramar sobre a nossa vida. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 15 do livro de Josué, nós precisamos tomar 3 orientações para a nossa vida. Primeiramente, tenha certeza, o olhar de Deus para a vida de todo cristão, de todo filho, é um olhar holístico. Deus olha para a nossa vida em todas as áreas. Deus espera que nós tenhamos bons relacionamentos. Deus espera que nós construamos uma família feliz. Deus espera que nós tenhamos saúde. Deus espera que a cada dia nós possamos cada vez mais desenvolver uma vida de intimidade com o nosso Deus. Mas Deus espera também que nós possamos ter cuidados com os relacionamentos que os nossos filhos terão, com quem irão se casar. Da mesma forma como Caleb um dia se preocupou, nós precisamos hoje dar uma atenção especial, discipularmos os nossos filhos, prepará-los para o futuro, para que a nossa geração, para que a nossa descendência se encontre com o Senhor. Deus sempre esperou que vivêssemos dessa forma e, como sendo o último conselho, Deus espera que o seu povo marche a cada dia pela fé. Bênçãos grandiosas Ele quer derramar sobre nós, mas muitas vezes nós não recebemos porque nós não confiamos, não cremos no que Deus pode fazer por nós. Às vezes nos achamos muito incapazes de receber as grandes bênçãos que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Por isso, nessa manhã, eu convido você para que nós juntos possamos seguir com fé, marchando, crendo, para que muito em breve nós possamos nos encontrar com o nosso Deus e viver com Ele para todo sempre. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nos colocamos. Confessamos as nossas falhas, molda o nosso coração, nos prepara para nos encontrarmos com o Senhor. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus.